Bom, meus queridos, aqui é o Thiago. Vamos lá para a resolução da lista de exercícios de FCN. Lembrando que essa lista aqui, ela contempla a competência da área 2, que é identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos, mais especificamente nas habilidades H5, que é dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano, e H6, que é relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum. Então vamos lá. Questãozinha 1. Carregadores elétricos são projetados para fornecerem energias a baterias recarregáveis, como as usadas em aparelhos celulares e máquinas fotográficas. As especificações típicas de um desses dispositivos são: temos o carregador entrada AC de 100 a 240 volts, 200 mA, 50 a 60 Hz e saída DC 5 volts, 1 mAh, 1000 mAh, perdão. E a bateria recarregável 1,5 volts, 4000 mAh. Usando o carregador com corrente máxima, o tempo total de recarga dessa bateria totalmente descarregada em hora é... Bom, então a primeira coisa importante está aqui, ó. Bateria recarregável 4000 mAh. Miliampere-hora. Então, se eu pensar na unidade miliampere-hora, miliampere significa corrente. A hora é tempo. Então, isso aqui é a quantidade de carga, pessoal. Perfeito? Então, esse aqui é o primeiro ponto importante. Então, se ele quer saber, ó, usando o carregador, o tempo total, a quantidade de carga sobre a corrente vai ser igual ao tempo total. A quantidade de carga é de 4000 mAh. A corrente, aonde que está a corrente? Está aqui, ó, que vai chegar para o celular, são 1000 mAh. Ou 1000 mAh, perdão, 1000 mAh. Isso vai dar o tempo total. Particularmente, ó, miliampere com miliampere cortou, eu não precisei mudar. 4000 cortou com 1000, sobrou um tempo total de 4 horas. Perfeito? Isso aí é o que nós vamos encontrar na alternativa C. Questão 2. Em virtude do frio intenso, um casal adquire uma torneira elétrica para instalar na cozinha. Um eletricista é contratado para fazer um novo circuito elétrico para a cozinha, cuja corrente será de 30 amperes. Então já vamos anotar aqui, ó. A corrente que vai passar nisso é de 30 amperes. Com a finalidade de alimentar os terminais da torneira elétrica, ele utilizou um par de fios de cobre de área de seção reta igual a 4 milímetros quadrados. Então, a área é 4 milímetros quadrados. Então, vou colocar aqui, a área desse fio é de 4 milímetros quadrados e de 28 metros de comprimento. Então, esse fio vai ter 28 metros de comprimento total, desde o quadro de distribuição até a cozinha. A tensão medida na saída do quadro é de 220 volts. Então, a tensão vai ser de 220 volts. Considere a resistividade do fio de 1,7 vezes 10 a menos 8. Então, 1,7 vezes 10 a menos 8, ohm vezes metros. Considerando a resistência da fiação, a tensão aplicada aos terminais da torneira é mais próxima de... Bom, então vamos lá. Primeiro ponto importante. Então, primeira parte. Eu consigo achar a resistência da fiação, que vai ser ρL por A. Então, a resistência da fiação é o ρ, ele vale 1,7 vezes 10 a menos 8, ohm vezes metro. O comprimento, 28 metros, dividido pela área, e aqui está o primeiro problema. Ela vai ser de 4 milímetros quadrados. Opa, eu não posso pôr milímetro quadrado, por quê? Porque aqui está em
metro. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é o seguinte. Então, primeira pausa aqui. Não sei, eu sei que 1 metro são 1000 milímetros, perfeito? Então, o que eu vou fazer? Eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Então, se eu elevar os dois lados ao quadrado, eu sei que 1 metro quadrado corresponde a 10⁶ de milímetro quadrado. Se eu tenho 4 milímetros quadrados, isso vai dar x, que, de maneira fácil, é 4 vezes 10⁻⁶ de metro quadrado. E agora eu posso pôr aqui. Por que eu posso pôr? Porque agora o metro vezes metro corta com metro quadrado. Bom, eu vou fazer uma matemática aqui um pouquinho mais simples, porque ó, eu vou deixar 1,7 vezes 10. O 10 a menos 6 que está aqui embaixo, vai para cima, vai ficar 10 mais 6. Mais 6 menos 8 vai dar menos 2. E 28 dividido por 4 dá 7. Bom, então a resistência do fio, e aí eu tenho que 1,7 vezes 7 vai dar 11,9 vezes 10 a menos 2 ohms, ou a resistência do fio dá 0,190 ohms. Perfeito, essa é a resistência do fio. Se eu sei que vai passar 30 volts ou 30 amperes, U é igual a R vezes I. U é igual a 0,119 ohms, a corrente vão ser 30 amperes. Então, a U 0,119 vezes 30 vai dar 3,57 volts. Perceba uma coisa, 3,57 volts vai estar em cima da fiação. Então, se eu tenho o 220, aí eu tenho 220 volts menos 3,57, isso aqui vai dar o quê? Menos 3,57, isso vai dar 216,43 volts. Então, como ele falou aqui, considerando a resistência da fiação, a tensão aplicada aos terminais da torneira, ou seja, dos 220, 3,57 está na fiação, então 216 vai estar em cima da torneira. Alternativa. Questão 3. Um multímetro pode atuar como voltímetro, leitura em volts, ou como amperímetro, leitura em ampere, dependendo da função selecionada. A forma de conectar o multímetro ao circuito depende da grandeza física a ser medida. Uma lâmpada de lanterna de resistência elétrica igual a 40 ohms, então aqui eu tenho a resistência, brilha quando conectada a 4 pilhas em série, cada uma com 1,5 volts de tensão elétrica. Então, cada pilha tem 1,5 volts. O multímetro 2 indica o valor de 5,62, conforme a figura. E o multímetro 1 está conectado, porém desligado. Legal? Então, ó, o multímetro 2 indica 4,62. E aqui, ó, já pensando de cara no que ele está indicando. 4,62 volts. Por que eu sei que é volts? Se você perceber, ó, ele está ligado em paralelo com a lâmpada. Então, ele está medindo os volts dessa lâmpada. Ao se ligar o multímetro 1, a grandeza física e o seu valor correspondente indicados na tela são respectivamente. Bom, primeira coisa, olha a diferença como que está ligado o multímetro 2 do multímetro 1. No multímetro 1, eu vou fazer aqui para vocês verem, ó, ele sai da pilha, vem para cá, ó, entra no multímetro e continua. Então, o multímetro 1 está ligado em série com o circuito. Então, desenhando aqui do lado, ó, o multímetro 1 está ligado em série com o circuito. Se ele está ligado em série, ele vai medir os amperes.
Perceba, ó, porque aí vai vir para a lâmpada. Eu vou pôr isso aqui como sendo a lâmpada. O multímetro 2, ele está em paralelo. Se ele está em paralelo, perceba, ele vai medir os volts. Perfeito? Então, esse é o ponto importante. Então, nisso, eu já sei que não é nem D nem E. E aí que vem a parte interessante. São pilhas ligadas em série. Então, eu tenho a primeira pilha 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, totalizando quanto? 6 volts. Então, é como se tivesse ligado uma fonte de 6 volts. Perfeito. Se aqui tem 5,62 volts, então, vamos lá. Parte importante. 5,62 volts. A resistência aqui são 40 ohms. Então, pensa comigo. I é U sobre R. O U são 4,62 volts dividido pela resistência, que são 40 ohms. 5,62 dividido por 40 vai dar uma corrente de 0,14 amperes, que é o que nós vamos ter na resposta da alternativa. Questão 4. É possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente utilizando materiais comuns de laboratório no lugar das tradicionais pilhas. A ilustração apresenta uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital. Utilizando a representação de projetos elétricos, o circuito equivalente a esse sistema é... Bom, vamos lá então. Primeira parte importante. Eu vou faz funcionar um cronômetro digital. Então o cronômetro está aqui. É óbvio que esse arranjo aqui é um arranjo de pilha. E aí, duas coisas importantes, ó. O voltímetro sempre ligado em paralelo, olha lá. Ele está ligado de um lado dessas pilhas e do outro lado da pilha. Perfeito? Além disso, o cronômetro também está ligado de um lado e do outro lado. Então, como o cronômetro ele que vai funcionar, eu vou falar que ele é o nosso resistor. Perfeito? Então, se ele será o nosso resistor, perceba uma coisa, o voltímetro está ligado em cima desses pontos. Então, o voltímetro ele tem que sempre estar ligado em paralelo. Perceba? Então, se o voltímetro está sempre ligado em paralelo, ó, o A não pode ser, porque o A está numa série, o B pode, o C pode, o D poder você pode pensando, olhando aí, e o E não pode. Perfeito? Legal, então já excluímos duas. Aí, se você pensar a pilha, perceba o seguinte, eu tenho uma série aqui, então ó, eu teria duas pilhas aqui. Então, particularmente, duas pilhas, o cobre liga no zinco, certo? Então, particularmente, a parte da pilha que está ligado em paralelo, então, só para a gente retomar, ela estaria assim, ó, um lado positivo, negativo e negativo. Seria uma série. Ou seja, o voltímetro está em paralelo tanto com esses dois geradores quanto com o cronômetro, que é o resistor. Portanto, é o que nós temos na B. Por que que não pode ser a C? Perceba, está ligado negativo com negativo, está errado. O D também não, porque ele colocou várias coisas aqui, então só pode ser alternativa B de bola. Questão 5. Buscando conhecer as informações técnicas de um ferro elétrico para avaliar o consumo de energia, um estudante identifica algumas informações desse eletrodoméstico fornecidas pelo fabricante, como mostra a figura. 115 VCA e 750 watts. Sabe-se que esse aparelho é utilizado em média 30 minutos por dia durante 30 dias. Qual é o valor mais próximo do consumo mensal de energia desse eletrodoméstico? Bom, então, primeira coisa, energia elétrica é potência vezes tempo. Aqui que eu chamo a atenção para vocês, de novo, ó. Quilowatt é a unidade de potência,
Hora é a unidade de tempo. Então, se é energia, potência, ele falou energia elétrica é potência vezes tempo. Então, ficar sempre atento às informações do exercício, perfeito? A potência desse aparelho é de 750 watts. Se tem que estar em quilowatts, então a potência eu vou pôr 0,75 quilowatts. Perfeito. Agora eu tenho que pensar o seguinte: esse aparelho é utilizado em média 30 minutos por dia. Então ele é usado meia hora por dia durante 30 dias. Então essa seria a energia elétrica. Então vamos lá, energia elétrica seria 0,75 vezes 30, isso aí vai dar 22,5, dividido por 2, perfeito? Isso vai dar 11,25 kWh. Então, o valor mais próximo do consumo seria a alternativa D de dado, 11,3 kWh. Esse daqui é um dos exercícios clássicos aí para que sempre cai nos vestibulares. Questão 6, vamos lá. Pretende-se construir um banheiro em uma área externa, no qual serão instalados 2 chuveiros elétricos que podem ser ligados simultaneamente, cada um com consumo de 5,5 kW. A tensão disponível na rede elétrica é de 220 volts. Sabe-se que, quando maior for a área de seção reta de um cabo elétrico, maior será a intensidade de corrente que ele conseguirá suportar. Porém, maior será o seu custo. Portanto, deve ser selecionado o cabo de menor área de seção reta que seja capaz de suportar a corrente requerida para a instalação. No quadro são apresentados os valores nominais de área de seção reta de cabos elétricos comumente encontrados no mercado, com isolamento térmico, com suas correspondentes correntes máximas. O cabo que apresenta o menor custo e que suporta a corrente total necessária na fiação dos chuveiros é o que tem a área de seção reta igual em milímetros igual a. Bom, primeiro, é uma questão simples, no entanto a gente tem que tomar um cuidado, por quê? Potência é a tensão vezes a corrente. A potência será quanto? 2 vezes 5,5 kW. Por quê? São 2 chuveiros ligados simultaneamente. Tensão é 220 volts vezes a corrente. Então, o primeiro ponto importante é a gente fazer o quê? Primeiro, 2 vezes 5,5 daria 11 kW dividido por 220 volts é igual a corrente. Só que aí eu não posso esquecer do seguinte, isso aqui seria 11.000 watts por 220 volts. Então, 11.000 watts dividido por 220 volts, isso vai dar uma corrente de 50 amperes. Perfeito? Então, ó, 50 amperes está aqui, ó. 50 amperes, o que aguenta é 54, que seria a área de seção 6, que dá a resposta D de dado. Então, questão 6, alternativa D de dado. Bom, já viemos direto, questão 7. O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária ao seu funcionamento. Beleza, então tem o dispositivo, faixa de força eletromotriz e tudo mais. Considere que uma bateria é constituída pela associação em série de 3 pilhas de lítio-iodo, nas condições padrão conforme as semi-equações de redução apresentadas. Essa bateria é adequada para funcionamento de qual aparelho eletrônico? Bom, aí eu tenho que tomar um certo cuidado, perfeito? Por quê? Primeiro ponto importante, qual que vai ser a diferença de potencial que eu tenho aqui? Então, a diferença de potencial
eu chamo muito a atenção que é o quê? O intervalo que você tem entre esses valores. Então, eu tenho menos 3,05 mais 0,54. Isso aí vai dar um intervalo de 3,59. Então, particularmente, a diferença de tensão que eu vou ter em volts seria o quê? O 0,54 volts menos 3,05 volts. Essa diferença de tensão vai dar 3,59 volts. Só que, ao mesmo tempo, ele fala uma associação em série. Então, uma associação em série são 3 baterias sendo somadas. É só você pensar o seguinte. Então, 3,59 volts, 3,59 volts, 3,59 volts. Então, no total, aqui, eu vou ter quanto? 3 vezes isso, que vai dar quanto? 10,77 volts. Então, o total é 10,67 volts. 10,77 é 10,8. Está em qual intervalo? De 10,5 a 10,9 é o carrinho de controle remoto, ou seja, também a alternativa D de dado. Questão 8. Um garoto precisa montar um circuito que acenda 3 lâmpadas de cores diferentes, uma de cada vez. Ele dispõe das lâmpadas de fios, uma bateria e 2 interruptores, como ilustrado, junto com seu símbolo de 3 pontos. Quando esse interruptor fecha AB, abre BC e vice-versa. Bom, o garoto fez 5 circuitos elétricos usando os interruptores, mas apenas um satisfaz a sua necessidade. Esse circuito é representado por... Primeiro ponto importante. Está aqui o fundamental. Um garoto precisa montar um circuito que acenda 3 lâmpadas de cores diferentes, uma de cada vez. Então, elas têm que acender uma de cada vez. Vamos lá. Então, se eu pensar, eu vou parar aqui no A e vamos pensar no A. Então, se eu ligar o AB, ligou a lâmpada verde. Perceba? Legal. Só que eu tenho que mexer do outro lado. Então, eu poderia estar aqui, ligou somente a lâmpada verde. Beleza. Só que quando eu ligo, por exemplo, aqui, o BC, perceba, ligou a lâmpada vermelha e ligou só a lâmpada vermelha. Só que quando eu girar ele para cá, ligaria quem? A vermelha e a azul ao mesmo tempo. Ligando a vermelha e a azul ao mesmo tempo, não pode ser a alternativa A. Beleza? Então, vamos lá. Item B. Se eu pegar a B, olha que interessante, vamos deixar o interruptor ligando a B e o interruptor ligando a B. Então, só ligou a verde, ok. Ligou a verde, ok. Agora, eu vou passar o interruptor para baixo. Se eu passar o interruptor para baixo, não ligou ninguém. Ok. Então, tá ok. Vamos passar agora esse interruptor para baixo. Se eu liguei o interruptor para baixo, liguei a azul sozinha. Perfeito. Agora, se eu passo esse cara para cima, o que aconteceu? Não ligou a verde de novo e a vermelha não foi ligada. Então, não pode ser a alternativa B de bola. Então, a B foi descartada. Bom, item C. Perceba. Já está ligada azul direto, pessoal. Se já está ligada azul direto, ela nunca vai apagar. Se ela nunca vai apagar, já não pode ser a alternativa C. Item D. Vamos lá. AB, AB. Se eu ligar AB com AB, ligou a verde. Opa, ligou a verde. Verde, ok. Se eu colocar AB com BC, continuou somente a verde ligada. Ok. Agora eu vou descer isso aqui, Liguei BC. Se eu liguei BC com BC, ligou a azul. Ok. E se eu passar esse cara agora para cima, ligar AB, ligou a vermelha.
Então, eu consegui ligar as 3 lâmpadas. Portanto, alternativa D. Só para deixar claro e evidenciar. Então, ó, as possibilidades. Eu posso ligar AB com AB, AB com BC, certo? BC com AB e BC com BC, certo? Interruptor 1, interruptor 2. Vou deixar bem claro aqui, ó. Vou ligar AB, e AB. Se eu ligar o AB com AB, nesse caso vai ligar quem? A verde e a vermelha. Já não pode ser, certo? Se eu ligasse o AB com o BC, perceba, ligou também a verde com a vermelha, ligou duas. Mais uma vez não pode ser. Agora eu vou ligar quem? BC com BC. Seu BC com BC, ligou a azul. Isso poderia ser. Agora, BC com AB, repara, não ligou nenhuma. Então, de novo, não pode ser a E, só poderia ser a alternativa D de dado. Então, questão 8, D de dado. Questão 9. Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor associado aos resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão específica. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts, com uma resistência de 10 kΩ. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente? E qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Bom, pessoal, se eu esquecer tudo que eu tenho aqui, vamos olhar só primeiramente o circuito. Esquece os pontos A, B, C, D, E. Se eu olhar aqui, são 4 resistores iguais. Então, se são 4 resistores iguais, a tensão de 12 volts vai se dividir igualmente, ou seja, em cada intervalinho eu vou ter quanto? 3 volts. Então, 3 volts em cada intervalinho, perfeito? Em cada intervalinho eu tenho 3 volts, porque o somando o total vai dar os 12 volts. Então, se ele tem que ligar entre 9 volts, pensa comigo, eu tenho que ligar, por exemplo, entre A e D. Por quê? Se eu ligar entre A e D, eu vou fazer um aqui, entre A e D, 3, 6, 9 volts. Então, vamos conferir o que eles falam aqui no exercício. Primeiro item, entre A e C. Se eu ligar entre A e C, eu vou ter 6 volts. Então, tá errado, não pode ser A. Entre B e E. Entre B e E, pode ser. Entre A e D. Entre A e D, pode ser, são 9 volts. Entre B e E. Entre B e E, são um intervalo perfeito, pode ser ligado. E entre A e E. Entre A e E, não pode ser. Por que não pode ser ligado? Porque estaria 12 volts. Então, só olhando essa parte, sobraram 3 alternativas. E aí, agora, a segunda parte é mais direta. Por quê? 9 volts com uma resistência de 10 kΩ. I é U sobre R. Então, ele vai receber 9 volts, 10 kΩ é 10 vezes 10 a terceira de Ohm. Então, a corrente no aparelho, 9 por 10 dá 0,9 vezes 10 a menos 3 amperes. Ou seja, 0,9 miliamperes. É o que eu vou ter na alternativa D de dado. Portanto, questão 9, D de dado. Questão 10. Uma pessoa percebe que a bateria do seu relógio fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal, 60 amperes-hora. Legal, um valor aqui que a gente já vai voltar aqui a falar. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga,
que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado à leitura e a leitura que deve ser por ele realizada? Bom, então a primeira coisa que eu chamo a atenção para vocês, sempre, pessoal, sempre, o amperímetro ele tem que ser ligado em série com o circuito. Então, que seja uma bateria, um componente, sempre em série. Se você olhar aqui, ó, já vamos lá. Ó. No item A, ele está em paralelo, tá vendo? Ele está em paralelo com o circuito, então não pode ser a A. A B, olha lá, o circuito vem, passa pelo amperímetro, então continua, perfeito. No item C, ó, o circuito vem, passa pelo amperímetro, opa, temos um problema, porque, olha lá, ele está em paralelo com a bateria, então não pode ser a C. Item D, opa, item D pode ser, ó, porque ele vai ligar com o circuito, pode ser. Item E, perceba que bagunça que tá, mas o amperímetro, repara, ele está em paralelo com o circuito, tá vendo? Ó? Ele está medindo em paralelo, então não pode ser. Então, se você entendeu o básico, já sobraram o quê? Duas alternativas. Vou apagar para não ficar tão feio isso aqui, então não pode ser a E, não pode ser a D, perfeito. Não pode ser a C, não, perdão, a D pode ser. Não pode ser a C. E não pode ser a A, perfeito? Então pode ser ou a B, que ele está em série, então já vou fazer em verdinho, ó. O que ele está em série? Ó, tá vendo que um fiozinho vem, ligou e ligou, então a corrente vai passar por ele. Ou a D, ó, veio, perfeito, e ligou. Então os dois podem ser. Tranquilo. Só que agora eu tenho que tomar cuidado, porque ou é a B, o amperímetro está indicando aqui 0,5 amperes. Perceba? E no outro aqui está indicando 12 amperes. Então, vamos lá agora voltar ao exercício. Uma pessoa percebe no detector do seu veículo, fica descarregando após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente, estava com uma carga de 60 ampere-horas. Então, ó, a carga é de 60 ampere-hora. Se você não lembrar de novo, ó, carga é 60 ampere corrente, tempo. Perceba? Pensando na possibilidade de haver uma corrente fuga que se estabeleça mesmo com os dispositivos elétricos no veículo desligado, ele associa o amperímetro ao circuito. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Bom, legal. Então, 60 ampere-hora é igual a I vezes quanto tempo? Aí toma cuidado. Qual que é a pegadinha? Se você colocar 5 horas, olha, se você colocar 5 dias ou 24, não vai dar certo. Então você tem que colocar, são 5 dias vezes 24 horas. Por quê? Porque o tempo são 5 dias vezes 24 horas. 5 vezes 24 vai dar 120. Então, ó, 60 ampere-hora é igual a I vezes 120 horas. Horas com horas cortou. Particularmente, 60 dividido por 120 é igual a I. I vai ser quanto? Meio ampere. Se eu tenho meio ampere, só pode ser a resposta alternativa B de bola. Questão 11. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência iguais a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 e 130 volts. O número de máximo de lâmpadas que pode ser ligada sem que a televisão pare de funcionar é... Bom, sem que a televisão pare de funcionar. Então eu tenho que tomar um certo cuidado aqui neste exercício.
Por quê? Olha lá, a televisão funciona apenas com a tensão entre 90 e 130. Então, ó, o mínimo que vai ter que ter aqui é 90. 90 volts. Beleza? Então, se tem 90 volts, por que é 90 volts? É porque ele falou neste ponto aqui, ó, entre 90 e 130. E aí, repara uma coisa, galerinha. Tudo isso aqui vai estar em paralelo, perfeito? Tudo isso aqui vai estar em paralelo. E aí eu vou calcular esse exercício de um jeito diferente. Se aqui tem 90, aqui tem quanto? Para dar 120 vai ter que ter 30 volts. E aí que eu vou chamar a atenção para vocês no seguinte. Eu vou calcular o I total. Por quê? Ó, o I total que sai aqui é o que vai passar nesse resistor aqui. Então, ó, esse I total é U sobre R. Então, em cima daquele resistor de 10 ohms tem 30 volts. Perfeito? E aí que eu chamo a atenção para vocês, o I total vai ter que ser 3 amperes. Perfeito? Então, aqui tem que chegar 3 amperes. Pois bem, repara uma coisa agora, o que eu vou fazer. Vamos ver a corrente... Opa, não era isso que eu queria. A corrente da TV. I da TV. I da TV é U sobre R da TV. O U da TV são 90 volts. O R da TV são 50 ohms. Tudo bem? Então, 90 dividido por 50 vai dar 1,8 amperes. Olha que interessante. Aqui, 1,8 amperes. Então, neste ramo que tem a TV, vai passar 1,8 amperes. Perfeito? Legal. Agora, vamos olhar, vou considerar uma lâmpada ligada. Se eu ligar uma lâmpada, e aí, ó, vou fazer na cor preta. Uma lâmpada. Perfeito. Cadê L? Tá aqui. Uma da lâmpada seria o U da lâmpada sobre o R da lâmpada. Então, seria 90 volts. Por que 90 volts? Porque ela está em paralelo com a televisão. Sobre 200. E aí que vem a parte legal. 90 dividido por 200 vai dar quanto? 0,45 amperes. Só que ele deixou bem claro uma coisa. A corrente máxima que vai ter que passar são 3 amperes aqui, que é o verde. Então, ó, a I máxima é 3 amperes. Vou até fazer com I máximo vai ser igual a TV, o I da TV, mais N vezes I da lâmpada. Por que N vezes? Porque eu tenho que ver quantos que eu posso ligar. O I máximo são 3 amperes, que é o que a gente calculou ali no começo. Perfeito? Igual, o I da TV é 1,8. Sobrou a matemática, N vezes 0,45. Então, 3 menos 1,8 vai dar 1,2. É igual a N vezes 0,45. Se eu passar dividindo isso aqui, 1,2 dividido por 0,45 é igual a N. 1,2 dividido por 0,45 vai dar aproximadamente 2,66. Então, quer dizer o quê? Que eu posso ligar uma, duas, 3 lâmpadas eu não posso ligar. Portanto, a alternativa B, eu só posso ligar 2 lâmpadas. Porque se eu ligar 3 já vai passar e aí a TV acaba desligando. Essa é uma questão bem bonitinha para pensar nela. Questão 12. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela.
Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Perfeito. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Bom, pessoal, vamos lá. Se ele vai fechar o circuito no ponto A, perceba o que vai acontecer. Automaticamente, eu estou excluindo quem? Essa parte do B. Então, esse cara aqui, ó, ele vai sumir. Então, só para facilitar a nossa resolução, o B some. E aí, é o que eu chamo para vocês. Eu posso fazer por ponto. Esse aqui eu vou perder um tempinho, ó. Eu sei que esses dois caras aqui, ó, vão estar em paralelo, certo? Esse 1 e esse 2 estão em paralelo. Perfeito? Ou, vamos lá então. Eu posso olhar pela corrente. Vai sair um I total aqui, ó. Esse é o I total. Chegou nesse parte, I total. Ele vai se dividir em duas correntes, e nesse caso, iguais, ó. I1 e I2. E aí, ó, o I2 chega aqui, I1 tá aqui, então vai sair quanto? O I total aqui. Beleza. Então, particularmente, eu vou perceber o seguinte. Os dois primeiros caras estão em paralelo. Então, ó, olha o que eu vou fazer. A minha fonte está aqui. Primeira regrinha. Dois resistores de 4 kΩ iguais. Então, eu vou usar aquela resistência equivalente. É R sobre N. São dois resistores. R sobre 2. Então, esses dois vão virar um de quanto? 2 kΩ, que vai ficar em série com o outro de quanto? De 4 kΩ. Perfeito? Bom, se ficou uma série agora, o total vai ser quanto? Eu posso pegar esses dois e falar já direto para vocês que a resistência equivalente vai ser de 6 kΩ, que é o que nós temos na resposta da alternativa C. Então, questão 12, alternativa. Questão 13. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Bom, tensão versus corrente. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10I mais I ao quadrado. Perfeito? Legal. O gráfico da resistência R do resistor em função da corrente é... Bom, pessoal, primeiro ponto que eu já posso chamar a atenção para vocês. É um resistor ôhmico isso aqui? De jeito nenhum. Por quê? Repara, o gráfico de tensão por corrente não é uma reta, certo? Então, se eu traçasse uma reta, não seria. Mas vamos lembrar o seguinte, R é U sobre I. Então, se eu pensar dessa maneira mais simples, o U vai ser o quê? 10I mais I quadrado sobre I. Matematicamente, a gente vai falar que isso aqui, ó, vou pôr o I em evidência, 10 mais I sobre I, e aí eu posso fazer o quê com I? Cortar. Então, a resistência, ela vai ser 10 mais I. Perceba isso aqui, ó, vamos olhar pela matemática. Quando I é igual a 0, R igual a 10. Pode ser essa? Pode, mas não pode ser uma reta. Então, item A, esquece. Item B, tem que sair do 10. Tá aqui, está acima de 15. Não pode ser, porque na corrente 0 tem que estar no 10. Item C, olha lá que interessante. Resistência 0 na corrente 0. Não pode ser. Item D, 10, perfeito, quando a corrente é 0, ó, quando I igual a 0, a corrente é 10. Então, aqui pode ser. E repara uma coisa, quando você vai aumentando a corrente, a resistência vai aumentando.
Vamos conferir um valor aqui, ó. Quando a resistência for 14, isso aqui vai marcar 4. Ou seja, ó lá, opa, deixa eu voltar a caneta bonitinha. Se você olhar a equação, qual que era a equação? R é igual a 10 mais I. Então, vamos tentar aqui, ó. R é igual a 10 mais I. Quando I for 4, R igual a 10 mais 4, isso aqui vai dar 14 ohms. Ou seja, a alternativa D de dado. Só mais um para a gente ter certeza. Aí ele está colocando o gráfico que não é uma reta. E o gráfico é uma função do primeiro grau, é uma reta. Então, só pode ser a alternativa D de dado a questão. Questão 14. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação da temperatura da água em função da vazão para 3 condições: morno, quente e super quente. Na condição super quente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Considere o calor específico da água igual a 4.200 joules por quilograma, grau Celsius, e a densidade da água de 1 kg por litro. Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, o morno é o 1. Morno é esse gráfico aqui, perfeito? Então, se você perceber aqui, o que eu vou fazer para vocês enxergarem isso aqui, ó. Vamos lá. Com base nas informações, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na superquente? Então, eu vou comparar a potência no morno dividir pela potência no superquente, perfeito? Quem é o superquente? O superquente é A3, é esse cara aqui, ó. Beleza? Bom, então, primeiro ponto mais relevante para a gente entender aqui é o seguinte: potência é o seguinte, a quantidade de calor que ele gera num certo intervalo de tempo. Isso do morno, isso do superquente. Beleza? Então, por que eu quero fazer essa parte aqui? A potência do morno sobre a potência do superquente, mantenho o primeiro, que é o calor do morno sobre o tempo do morno, multiplico o segundo, tempo do superquente sobre o calor do superquente. Se eu pegar isso aqui, eu já vou resolver boa parte dos meus problemas. Por quê? Porque vazão está em litros por minuto. Então, se eu enxergar a mesma vazão, e como que eu enxergo a mesma vazão? Até para facilitar, eu vou fazer o seguinte, ó, vou enxergar aqui, ó. Vou deixar nesse ponto aqui, ó. Quem é o calor? É MC delta θ. Eu posso até fazer isso aqui, ó, em vez de vir nesse ponto. MC delta θ sobre delta T. Isso aqui do morno. Perfeito? E M do superquente, C delta θ do superquente sobre delta T. E aí, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Nessa parte, eu não vou nem esquentar a cabeça, porque a massa, se você lembrar que densidade é massa sobre volume, o que eu vou fazer? Passo multiplicando, densidade vezes volume é igual a massa. Então, perceba, no lugar da massa eu vou pôr densidade vezes volume, e no lugar desse cara eu vou pôr quanto? Densidade vezes volume. Beleza? E aí, o que eu tenho aqui, ó? Volume por tempo é vazão. Volume por tempo é vazão. Então, particularmente, ó, vou manter o primeiro, ó, densidade vezes vazão do morno vezes o C vezes a variação de temperatura do morno sobre densidade vezes vazão do superquente vezes o C, variação de temperatura do superquente. E aí, galerinha, o C corta, a densidade corta, que é a mesma, e agora que vem a saída.
eu vou comparar esses dois caras, porque eu vou pegar a mesma vazão. Se eu pegar a mesma vazão, eu corto aqui. E aí sobrou o quê? Potência do morno sobre a potência do superquente, a variação de temperatura do morno. O que acontece? A variação de temperatura do morno, ó, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Aqui é 12. 12 graus Celsius. O superquente está variando quanto? 32. Opa, 32 graus Celsius. Graus Celsius com graus Celsius cortou. Temos que a potência do morno sobre a potência do superquente é igual a 12 por 32. Se eu dividir por 2, vai dar 6. Se eu dividir por 2, vai dar 6 sobre 16, perfeito? Se eu dividir de novo por 2, vai dar 3 sobre 8. E aí é o que nós temos na alternativa D de dado, 3 sobre 8. Questão 15, para finalizar. Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não pode ser maior do que 0,1 ampere. Então, a corrente máxima é de 0,01 ampere. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1.000 ohms. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação à do corpo humano, é... Bom, pessoal, então vamos lá. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior que 0,1. Então eu vou pôr a pessoa como sendo um resistor. Perfeito? Esse é o resistor. E aqui vai passar no máximo 0,01 ampere. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é de 1.000 ohms. E essa resistência ele acabou de falar que vale 1.000 ohms. E aí que vem a pergunta. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que tocar a cerca, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna, que em relação ao do corpo humano seja o quê? Então, repara, o meu gerador, ele vai ter uma resistência o quê? Interna. Ok? Essa é a resistência interna. Então, supondo que ele está gerando 10.000 volts, o que eu quero que vocês percebam? Aqui eu posso usar a lei de Paulet direto. I é igual a Epsilon sobre a somatória das resistências. Perfeito? Ou eu ainda posso pensar de uma maneira mais prática. A tensão que chega no resistor, U, é a mesma tensão que ele vai entregar. Perfeito? Então, ó, o U que foi gerador é o U do resistor. No gerador, se você perceber aqui, o que eu tenho? O gerador, ele gera uma parte, só que ele consome uma parte dessa resistência. R vezes I. Então, seriam os 10.000 volts, passo para cá R vezes I. R vezes I mais R vezes I. Então, eu tenho 10.000 é igual o R que eu quero, 0,01 mais a resistência da pessoa, que é 1.000, a corrente é 0,01. Então, daqui sobrou matemática. 10.000 é igual a 0,01 R mais, corta 0, 10. Então, eu vou ter o quê? 10.000 menos 10 é igual a 0,01 R. Particularmente, a gente não precisa nem ficar pensando na conta, mas se eu fizer exatos, certo? Vou gastar tempo, isso aqui daria quanto? 9.990 dividido por 0,01 é igual a R. Então, se eu dividir isso por 0,01, vai dar o quê? 990
1000 ohms. E aí, repara uma coisa, eu não precisava nem ter. Isso aqui, ó, é aproximadamente quanto? Isso é 0,9 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 a sexta ohms, ou seja, isso aqui é aproximadamente 1 vezes 10 a sexta ohms. Se você pegar a da pessoa é 1000 ohms, ou seja, 10 a terceira ohm. Esse cara aqui é 10 a terceira vezes maior, ou seja, 1000 vezes maior. 1000 vezes maior, né? Milhares de vezes maior. Alternativa C, né? Bom, é isso. Ficamos por aqui. Beijo.